Boa noite a todos, os presentes aqui, o pessoal também da videoconferência. Boa noite, professor João Batista Lopes, que está aqui à minha esquerda. Nós vamos começar mais um ciclo de encontros do novo CPC. E hoje o tema é Teoria Geral das Provas e Provas em Espécie. Hoje, os nossos palestrantes são o professor João Batista Lopes, que está aqui ao meu lado, que é mestre em Direito pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo e doutor pela mesma universidade. É professor dos cursos de mestrado e doutorado da PUC São Paulo, atuando principalmente nos seguintes temas: constitucionalização do processo, princípio da proporcionalidade, execução civil, teoria geral da prova, tutela antecipada, ação monitória, processo cautelar e etc. Atualmente, no que respeita aos estudos individuais relativos à prática docente, está envolvido na preparação de textos sobre o novo Código de Processo Civil e, particularmente, sobre a tutela antecipada. Também nosso convidado, o professor Elias Marques, de Medeiros Neto, que aliás chegou aqui. Tudo bem? Boa noite, imagina, que isso, seja bem-vindo. Por favor. Boa noite. Desculpe o atraso. Imagina. Bom, o professor Elias vai se juntar a nós aqui na mesa. E o professor Elias Marques de Medeiros Neto é doutor e mestre em Direito Processual Civil pela PUC São Paulo, pós-doutorado em Direito Processual Civil na Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, diretor jurídico do Grupo COSAN S.A. Indústria e Comércio e responsável pelo contencioso do grupo, autor de livros e artigos no ramo do Direito Processual Civil, membro fundador e diretor do CEAPRO, Centro de Estudos Avançados de Processo, membro do Instituto Brasileiro de Direito Processual, associado efetivo do Instituto dos Advogados de São Paulo, IASP, presidente da Comissão de Direito Processual Civil da OAB São Paulo Pinheiros, presidente da Comissão de Energia do IASP, membro da Comissão de Estudos do Judiciário do IASP, membro da Comissão de Estudo de Processo Constitucional do IASP, membro da Comissão Especial de Estudos do Novo Código de Processo Civil no Conselho Federal da OAB, membro da lista de árbitros da Câmara Arbitranet, membro da lista de árbitros da Sociedade Rural Brasileira. Também seja bem-vindo também, professor Elias. Então nós vamos começar aqui com o professor João Batista Lopes, que vai começar com Teoria Geral das Provas. As perguntas aqui dos presentes não tem problema, mas quem tiver na videoconferência já pode ir passando ao longo aí da exposição as perguntas para que nós possamos repassar ao final. Obrigado. Obrigado, eu quero registrar minha satisfação em poder falar para os defensores públicos. Eu cumprimento aqui os colegas da mesa. É uma satisfação realmente falar. Pela primeira vez, eu queria, para os defensores públicos, já palestrei anteriormente na Procuradoria do Estado, para os procuradores do Estado, mas esta é a primeira vez, primeiro contato que tenho aqui com a Defensoria. Eu sempre apreciei o trabalho desenvolvido pelos procuradores na área da assistência judiciária. Como magistrado, pude perceber as dificuldades, né, que existem para a atuação desses procuradores, especialmente problemas que surgiam, por exemplo, com relação à prova pericial, né, em que a falta de recursos financeiros tornava difícil realmente a demonstração de determinados fatos e um princípio que hoje está até consagrado no Código e que vem lá da doutrina italiana, que é o princípio da paridade de armas, né? Na verdade, este princípio não era observado. E agora, até por força de disposição expressa do Código, né, nos seus primeiros artigos ali, 7º ou 8º, né,
expressamente se consagra esse princípio da paridade de armas, né? Isso vem da doutrina italiana, a paridade armi, e, na verdade, tem também como origem mais remota, digamos assim, a doutrina do Mauro Capelletti, né? Mauro Capelletti chegou a sustentar uma posição muito arrojada que, na verdade, não chegou a ser admitida pela doutrina brasileira, mas que provocou muito debate. É exatamente o seguinte: segundo ele, o juiz, além da sua função de diretor formal do processo, ele deve exercer também a função de diretor material. E ele chama de direção material do processo o que nós poderíamos denominar de assistencialismo. Quer dizer, o juiz deve assistir a parte mais fraca, especialmente aquela parte que está representada por um advogado inexperiente, por exemplo, né? Ou negligente, ou desidioso. Então o juiz deve exercer esse poder assistencial, né? Que ele chama, né? Porque o Mauro Capelletti faleceu, mas a sua obra não, né? Está aí, evidentemente. Então, a direção material se caracteriza justamente por isso. Talvez não cheguemos, ou não chegamos a este ponto, né, de admitir no direito brasileiro este assistencialismo, né, por parte do juiz, mas a verdade é que, pelo menos, a paridade de armas, o juiz, tanto quanto possível, deve observar isto, deve se esforçar para evitar que a desigualdade econômica possa acarretar também uma desigualdade no processo, né? Tanto quanto possível, tanto quanto possível. Então, acho que o trabalho desenvolvido aí pelos defensores públicos é um trabalho difícil, exatamente porque lida com essas dificuldades, os problemas econômicos, os problemas sociais, etc. E eu me lembro, então, que tínhamos dificuldade para a realização, por exemplo, da prova pericial, né? Os peritos, como todos nós sabemos, não trabalham de graça, né? Então, havia problemas para a realização da prova pericial, e às vezes era necessário até conversar com o perito, dizer, olha, vê se você atende esse caso aqui e tal, né? E depois ele funcionava no outro processo, então fica assim uma coisa um pouco desagradável, né, para o juiz, mas não tinha outra saída, né? Era uma espécie de compensação. Você trabalha de graça aqui, ou, né, e depois, num outro processo, você será nomeado, funcionará e tal, né? Eu não sei, esse problema da prova pericial realmente é muito delicado. Eu acho que não vai ser resolvido só porque o código agora, o novo código diz que deverá ser observado o princípio da paridade de armas. Acho que não vai ser tão fácil assim, né? Mudar as coisas só em função da mudança do texto legal. Bom, mas eu digo isto como um introito aqui, não é? Para manifestar a minha satisfação realmente de poder falar para os defensores públicos, né? Eu tenho acompanhado as reformas processuais já há várias décadas, né? É o caso do professor Elias, que é jovem, né? Brilhante, mas é jovem e certamente não participou das discussões quando da aprovação do Código de 73, né? 1973, muito menos o Código de 39, né? Em espírito. Mas acompanhando as reformas processuais, eu tive, na verdade, uma experiência que quero comentar, né, com vocês, porque acho que pode ter alguma utilidade. É que, quando eu ingressei na magistratura, né, estava entrando em vigência o novo código da época, o Código 73. Eu era juiz em Campinas na época, mas ainda
se aplicava o código anterior, que é o código de 39, né? Porque a vigência começou em 74, foi um ano depois da aprovação. Mas um pouco antes de entrar na magistratura, eu cheguei a exercer advocacia, então eu vivi a experiência do advogado, eu olhava para a figura do juiz assim e via como uma entidade, né, muito distante, alguém que estava lá para fazer realmente justiça, para garantir o acesso à ordem jurídica justa. Essa é uma expressão muito usada aqui, mas que precisa ser compreendida, porque o juiz não tem o poder de garantir o acesso à ordem jurídica justa. Ele pode ter o poder de garantir o acesso à ordem jurídica, ponto, né? A justa não depende do juiz, né? O juiz não é responsável pela ordem jurídica. A ordem jurídica, a legislação, a Constituição e a legislação federal e tal, não é da competência do magistrado. O juiz não pode aumentar o valor do salário mínimo, por exemplo, né? Bom, nós não vamos ficar com essa discussão. O que eu quero dizer apenas é que, como advogado, eu via realmente o juiz todo poderoso. O juiz está lá para fazer justiça. Aí, quando ingressei na magistratura, eu já senti, já vi as limitações a que o juiz é submetido, não é? O formalismo processual, a jurisprudência. Então, o juiz dá uma sentença, às vezes, acreditando na realização da justiça, ou se valendo da equidade, por exemplo, a justiça do caso concreto e tal. O caso vai para o tribunal reforma, pura e simplesmente, né? Então, eu, com o passar do tempo, percebi tudo isso e tal. E depois, aposentado no Tribunal de Justiça, eu voltei à condição de advogado, embora no momento não pretenda mais exercer advocacia propriamente dita, advocacia contenciosa, digamos assim, limito a consultoria, pareceres e tal, e escrever, evidentemente, comentar o código, fazer palestras, que é uma coisa que me agrada muito. Mas o que a gente nota é o seguinte, é que nós vamos mudando, né, com o tempo, as pessoas vão mudando. Eu mudei, no tempo que eu era advogado, em primeiro lugar, depois magistrado, e novamente advogado, e agora parando também com contencioso. E a gente vai mudando, não é? Com o tempo. E eu confesso que não sou muito otimista em relação ao novo código. Eu vejo no novo código alguns avanços que têm que ser registrados, né? O artigo 7º, por exemplo, fala de princípios, então da importância da principiologia, fala na proporcionalidade, que não está expressamente prevista na Constituição, embora já seja admitido implicitamente, mas o artigo 7º fala, né, da proporcionalidade e razoabilidade, fazendo, portanto, pressupondo, portanto, que há uma diferença entre proporcionalidade e razoabilidade. Também, no artigo 10º, por exemplo, há uma inovação importante, esta realmente, é a proibição de decisões surpresa, não é? Decisões surpresa. Hoje, um processo pode correr durante 10 anos, de repente o juiz descobre ali que existe uma preliminar, ou que existe enfim, uma questão, uma decadência, uma prescrição, e resolve encerrar o processo abruptamente, sem dar oportunidade às partes. Acho que é um avanço, sem dúvida, né? Também incidente de demandas repetitivas, eu acho que, apesar das dificuldades todas que vamos ter, mas enfim, é um avanço. Agora, há alguns dispositivos que dificilmente serão cumpridos, eu diria, né? Por exemplo, a ordem cronológica, né, dos processos. Um juiz que tenha 10.000 processos na vara. 5.000 são casos simples, fáceis ou aparentemente simples. Os outros 5.000 são complexos. E observar a ordem cronológica é problemático, é problemático. Isso já aconteceu no passado, esse problema,
com distribuição em massa de processos e tal. Eu acho que não vai pegar, como se costuma dizer, né? Também exigir que o juiz marque audiências com prazo de 1 hora, né, entre uma e outra. Isso é fora da realidade. Eu fui juiz no interior de São Paulo, depois vim para o tribunal e tal, mas como é que é isso? Eu marco uma audiência para as 13 horas para ouvir uma testemunha, digamos, né? A testemunha não comparece, então eu vou esperar até as 2 horas para fazer a audiência seguinte. Olha, isso realmente não vai pegar, não vai pegar. A ideia pode ser boa, né? Mas eu acho que não vai pegar. E também quanto à fundamentação da sentença, embora esse artigo, fundamentação é no 489, né? 489. Embora em algumas situações ali realmente se justifique a inovação, então, por exemplo, não basta o juiz no processo dizer, bom, função social da propriedade, com base na função social da propriedade, eu julgo procedente e tal. Não pode, ele tem que explicar a pertinência, né? Se vale de uma cláusula geral, tem que explicar a pertinência com o caso concreto. Isso está muito bom. Também é um conceito vago, indeterminado, ele precisa explicar e tal, o que ele entende por aquilo. Mas tem lá o parágrafo, acho que é o parágrafo 9º do 489, né? Que diz que o juiz é obrigado a responder a todos os argumentos que puderem, de algum modo, ter influência na decisão, etc. Ora, aí eu acho que há, com a devida vênia, uma confusão entre argumento e questão. Isso é técnica processual. Questão, Carnelutti já disse há várias décadas, né, que questão é um ponto duvidoso, né? Ponto dúbio, disse o Carnelutti. Então, é um ponto duvidoso. Por exemplo, uma parte diz que a outra é ilegítima. Então, há uma dúvida. O juiz tem que resolver essa questão da ilegitimidade. É legítima ou é ilegítima? Agora, argumento é outra coisa. Argumento é uma afirmação que pode levar à indução ou à dedução e tal. Eu posso usar inúmeros argumentos, cito 30 autores e tal, e vários argumentos. Será que o juiz vai ter que responder tudo isso? Acho que também não vai pegar. Bom, falei muito aí como introdução, apenas para dizer que me agrada muito falar sobre o novo código, dar as impressões e comentar agora a parte que me toca aí, né, nesta oportunidade, que se refere justamente às disposições gerais, né, sobre as provas. Evidentemente que eu não vou aqui falar sobre a teoria geral da prova, o conceito de prova, a doutrina discute até hoje, né, qual é a finalidade da prova, se é a busca da verdade, né, se é a certeza jurídica, se é a convicção do juiz. Não vou enveredar por esse campo filosófico, que não estou aqui para isso, né? Estamos aqui para falar sobre o novo código. E também não estou aqui pura e simplesmente para criticar o novo código. E agora não é hora de dizer, não precisava o novo código. Podia ter gente aí falando, não precisava, tudo isso, né? Podia ficar com o código antigo, mexer um pouquinho aqui, um pouquinho ali. Não adianta, pessoal, ficar com esse argumento, né? Por quê? Porque o código foi aprovado e se não prevalecer lá a sugestão do ministro Gilmar Mendes, ele deve iniciar sua vigência realmente o ano que vem, não é? Em março. Se bem que já estão discutindo aí o dia, né? Mas enfim, é uma sexta, né? Como você falou, na sexta, pode ser sexta, sábado ou domingo ali, né? Ou quinta, sexta, ou domingo ou segunda, não sei. Bom, então está uma dúvida aí agora, qual será o dia, né? Exato. Bom, então não estou aqui para criticar, quer dizer, então agora vem aquela famosa expressão latina, legem habemus, né?
Nós temos lei. Portanto, cabe-nos interpretar, dar as primeiras impressões, não são impressões definitivas, evidentemente, não sabemos o que vai acontecer, o que a jurisprudência vai dizer, o que a doutrina, não é? Já está havendo aí muita discussão sobre vários artigos. Então, eu vou falar assim, sinteticamente, sobre esta parte da prova, ou das provas, né? Começando aqui pelo artigo 370. Esse artigo 370 mantém praticamente a orientação do Código anterior, consagrando o chamado princípio da universalidade das provas. Porque o que diz o 370? Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito. Aqui houve uma alteraçãozinha, mas que tecnicamente é importante. O Código anterior diz as provas necessárias à instrução do processo. Agora, o julgamento do mérito. Por que isso? Isso revela uma posição do legislador no sentido de que o ideal é que se faça tudo para que o mérito seja julgado, o mérito da causa, né? Então, há uma tendência em evitar que o processo pare no meio do caminho, sem chegar ao mérito, etc. e tal, né? Então, essa mudança aqui, e na parte final, fala em mérito, para o julgamento do mérito. Mas é o princípio da universalidade das provas, ou seja, todas as provas são admitidas, não apenas aquelas legalmente previstas, que são as chamadas provas típicas, mas também as provas denominadas atípicas. Por exemplo, declarações de terceiros. Isso não está lá entre os meios de prova típicos, mas é um meio de prova, não talvez do mesmo nível do depoimento testemunhal, porque o depoimento testemunhal é prestado perante o juiz, com compromisso de dizer a verdade, etc. Mas uma declaração que vai para os autos pode ter alguma influência, né? Notícias de jornais, ou reportagens, ou pesquisas realizadas, né? Isso tudo pode ter alguma influência no julgamento. Constitui um meio de prova também moralmente lícito, mas não é um meio de prova típico. Então a doutrina coloca as provas típicas num plano mais importante do que as atípicas, evidentemente, né? Mas isso não significa que as provas atípicas não tenham nenhum valor. Não, não é bem assim. O juiz deve julgar de acordo com o conjunto probatório, todos os elementos para formar a sua convicção, né? E é engraçado que a ata notarial, que era, por assim dizer, uma prova atípica, por quê? Porque não estava prevista entre os meios de prova típicos, embora já figurasse na legislação. Nós sabemos que a Lei de Registros Públicos atribui ao tabelião, entre outras funções, a de lavrar atas notariais. Isso já está na Lei de Registros, é uma coisa antiga, não é coisa de hoje. E a jurisprudência, aliás, vinha admitindo, não é? Já aqui em São Paulo, por exemplo, já se admitia a ata notarial como meio de prova. Eu vi até um acordo que julgou exclusivamente com base na ata notarial. Eu vou comentar isso depois, né? Mas a ata notarial, que era uma prova atípica nesse sentido, por não estar entre os meios típicos, agora passou a ser uma prova típica, que está no novo código entre os meios de prova típicos, ao lado do depoimento pessoal, prova testemunhal, pericial, etc, etc. Bom, o 371 consagra o princípio, o chamado princípio da comunhão da prova. Quer dizer, todas as provas que vão para os autos podem beneficiar uma ou outra parte, independentemente da pessoa que a produziu. Então o juiz, ao julgar, não vai dizer, olha, esta prova aqui
foi produzida pelo autor, portanto, ela merece crédito. Não, tanto faz se for pelo autor ou pelo réu, né? Ou pelo princípio da comunhão, as provas podem beneficiar ou prejudicar uma ou outra parte. Também não há mudança, a não ser em termos legislativos, porque a doutrina já consagrava realmente esta posição, esta ideia da comunhão, esse princípio, né, da comunhão das provas. O 372 trata da prova emprestada. Aqui a gente tem que parar um pouquinho, porque, em primeiro lugar, a prova emprestada não pode ser considerada tecnicamente um meio de prova. Porque vejam bem, se eu transfiro ou se eu transporto de um processo para outro, a prova pericial ou laudo pericial, né, é um processo que correu há 5 anos. Eu tiro cópia e junto no processo novo o laudo pericial. Será que isso é um meio de prova? O meio de prova é a perícia. A perícia que foi produzida lá atrás. Eu estou simplesmente aproveitando um meio de prova que já foi, que já se verificou, né? Então não é propriamente um meio de prova, mas é um aproveitamento de provas produzidas em processos anteriores. Aqui, o Código diz que o juiz poderá admitir a utilização de prova produzida em outro processo, atribuindo-lhe o valor que considerar adequado, observado o contraditório. Isto aqui realmente dá margem a muita discussão. Por quê? O juiz atribuir o valor que considerar adequado. O juiz, então, ele tem um poder absoluto. Eu considero isto adequado. Não, existem princípios, existem regras que regem o direito probatório. O juiz tem que observar essas regras, né? Então, ele não tem liberdade absoluta. Isso nós caímos, inclusive, ou nós passamos, na verdade, a tratar aqui da avaliação da prova. Porque o que vigora não é o princípio da livre convicção, como equivocadamente se afirma, né? O juiz não é propriamente livre para a apreciação da prova, ou não há liberdade absoluta. O que a doutrina ensina é que vigora o princípio da persuasão racional. Persuasão racional, né? Ou livre convencimento motivado, como também sustenta a parte da doutrina. Quer dizer o seguinte: a liberdade do juiz na avaliação das provas não é absoluta, não é o princípio da livre convicção. Historicamente, o princípio da livre convicção seria realmente, daria ao juiz realmente liberdade absoluta para decidir ou para avaliar as provas. Não, ele não pode desprezar os princípios que regem o direito probatório, as regras também, os conhecimentos jurídicos e científicos de modo geral, né? Os princípios da economia. Ele não pode ignorar. O juiz vai, numa sentença, ignorar, né, princípios econômicos, ou conhecimentos, ou noções indispensáveis de psicologia ou de sociologia, etc. Então a doutrina diz que o juiz não julga de acordo com as suas impressões pessoais. Não são as impressões pessoais do juiz que vão justificar, que vão fundamentar uma sentença. A fundamentação da sentença não pode consistir apenas em impressões pessoais do juiz. A convicção dele, as preferências dele, os caprichos dele, não é assim, não é? Então, não é o princípio da livre convicção, como eu disse. Agora, voltando um pouquinho ainda à prova emprestada, o código aqui deixa uma dúvida, que é a seguinte: será que, para o aproveitamento da prova emprestada, o juiz terá de exigir que as partes do processo atual sejam as mesmas que atuaram no processo anterior, ou não há problema, ou apenas
a presença do réu, do mesmo réu, em ambos os processos, seria suficiente. Aqui vale a pena mencionar o Marinoni, que faz uma distinção interessante. Mesmo antes do Código, já quando escreveu sobre a matéria, eu observo o seguinte: nós temos que fazer uma distinção. Se se tratar da prova documental, não há razão para qualquer discussão, né? Tem um documento que estava no processo que correu há 5 anos atrás, e esse documento tem para o processo novo. Então, pouco importa saber se naquele processo anterior as partes que estão atuando agora eram as mesmas, né? Não há problema, o documento é documento, ele tem um valor que possa ter, ou é autêntico ou não é, independentemente disso. Agora, a mesma coisa não acontece com a prova pericial, por exemplo. A prova pericial, não, se o réu, por exemplo, vai dizer, não, eu não aceito a prova pericial que foi produzida há 5 anos atrás, porque eu não participei, eu não pude formular quesitos, não é? Então, como é que essa prova vai ser utilizada pelo juiz agora? Então surge essa discussão, e o Código poderia tomar posição sobre isso, num ou outro sentido, mas fica essa dúvida, né? Realmente, não sei como a jurisprudência vai caminhar a este respeito. Eu acho que é preciso, então, aproveitar aí a doutrina nessa linha que eu estou falando. Bom, a inovação principal, na parte geral, todo mundo sabe, é a chamada dinamização do ônus da prova. E aqui, então, como se trata de uma grande novidade, digamos assim, o que está acontecendo, o que eu estou notando aí, é uma confusão que está havendo. É o seguinte: de modo geral se diz, bom, agora mudou, o Código mudou tudo aí, ó, o ônus da prova mudou tudo, agora o juiz decide aí, muda as regras e tal, depende do juiz agora, o ônus da prova depende do juiz. Não é bem assim. Vamos ler o Código, o novo Código. Artigo 373. O ônus da prova incumbe, 2 pontos. Primeiro, ao autor quanto ao fato constitutivo de seu direito. Segundo, ao réu quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. O que significa isto? Significa que a regra geral, ou as regras gerais, estão mantidas. O que está hoje no 333 está repetido aqui, no novo Código. Diz, bom, então não mudou nada? Não, espera um pouquinho. Mudou, mas vamos com calma, né? Isso que foi lido até agora é regra geral. O parágrafo 1º deve ser interpretado como exceção. Como exceção. Por quê? Exceção, evidentemente, que se restringe aos casos que são ali indicados. São exceções que estão ali no parágrafo 1º, que eu vou ler. Nos casos previstos em lei, bom, nos casos previstos em lei, vamos até desprezar, né? Porque se são previstos em lei, não há o que discutir. Mas agora, ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput, ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso. Vou parar aqui, depois eu continuo. Então, vamos voltar para poder entender. Diante das peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo do ônus da prova. Então, não basta dizer, diante das peculiaridades da causa, porque aí cada juiz fala, ah, este caso aqui é um caso peculiar e tal, então vou aplicar o ônus da prova. Não. Peculiaridades relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo, o ônus da prova. Por isso tem que verificar. Existe impossibilidade?
de fazer esta prova? Ou excessiva dificuldade? Então, uma discussão, por exemplo, interessante. Eu sou obrigado a guardar, digamos, recibos e tal, né, de contas pagas durante 5 anos, 10 anos, quantos anos? Você surge discussão aí. O senhor tem que... O juiz pode dizer, você tem que provar aí isto, né? Não, isso é coisa de 10 anos atrás, né? Mas você devia guardar os recibos, né? Será? A lei diz isso, né? Tem que guardar os recibos durante 10 anos ou 15 anos, 20, sei lá, né? Pode haver até prescrição aí, mas enfim, independentemente da prescrição. Eu acho que essa situação pode ser considerada ou de impossibilidade ou pelo menos de excessiva dificuldade, né? Porque ninguém guarda, quem vai guardar conta de luz, conta não sei o quê, de 10 anos atrás, né? Bom, acontece que o parágrafo, depois, a meu ver, depois de corretamente restringir a flexibilização, né, a impossibilidade ou excessiva dificuldade de cumprir o encargo, ele parece que abre um pouco as portas aqui e diz, ou a maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário. Então, essa maior facilidade é mais fácil para uma das partes obter a prova, né? Isso pode gerar realmente problemas, de se cair no arbítrio do juiz avaliar e dizer, não, aqui quem tem maior facilidade de obter é fulano, Beltrano. É uma questão que vai ser muito discutida realmente, né? Penso que esta parte aqui vai complicar. A primeira parte, quando fala em impossibilidade, é uma coisa mais objetiva, né? Se é impossível, é impossível, né? Então, prove que você nunca esteve no Rio de Janeiro. Eu não posso provar, como é que eu vou provar? É uma negativa absoluta, né? Excessiva dificuldade. Documentos de 10 anos atrás, você não guardou, não é? Então a primeira parte me parece boa, a outra vai gerar problemas. Agora, o juiz de qualquer maneira tem que fundamentar a decisão. Está aqui, decisão fundamentada, né? Claro, é a garantia constitucional da fundamentação, qualquer decisão aqui também. E ele vai fazer isso no saneamento do processo. Isso é importante observar, que o juiz tem que resolver esse problema, se ele vai flexibilizar ou não o ônus da prova, no saneamento do processo. E cabe recurso aí de agravo de instrumento, é uma das hipóteses de agravo de instrumento, né? É o que, portanto, chama atenção. Agora, só uma observação. Tecnicamente falando, a dinamização do ônus da prova, ou teoria das cargas probatórias dinâmicas, não se confunde com a inversão do ônus da prova, né? Por quê? Porque a inversão do ônus da prova, primeiro, no nosso sistema, é prevista no Código do Consumidor. E tem os seus requisitos ali, a insuficiência, a semelhança, etc. E tratar-se de relação de consumo. Então, não pode ser generalizada a inversão. Em segundo lugar, porque não se trata aqui de inversão. Porque o que é inversão? Inversão é o contrário de versão. Se você tem uma versão, você tem uma inversão. No caso, não temos a versão, ou seja, no caso, o juiz afastou a aplicação do inciso 1º e 2º. Ele, pelas peculiaridades do caso e tal, ele vai aplicar diretamente, não é? Esta regra do ônus da prova, ou seja, ele vai atribuir, ele vai imputar o ônus da prova a uma das partes, independentemente de se cogitar se o fato é constitutivo, é extintivo, modificativo ou impeditivo, entendeu? Ele diz que quem vai provar aqui é o autor, quem vai provar aqui é o réu, né? Porque existem exemplos
na prática e na doutrina, particularmente, de ações em que o autor tem o ônus de provar um fato impeditivo, por exemplo, né? Se eu pleiteio a anulação de um negócio jurídico que foi contraído por um menor, eu tenho o ônus da prova, da menoridade, da incapacidade, né, da parte, não é isso? Então, o ônus da prova é meu, apesar de ser fato impeditivo, né? Então, há situações, se eu pleiteio a nulidade de um ato, se eu pleiteio a extinção, né, de um negócio jurídico, por exemplo, é um fato extintivo, né? Eu ingresso em juízo com uma declaratória, por exemplo, para que se declare que o negócio jurídico está extinto, é um fato extintivo. Eu tenho o ônus da prova. Então, para a dinamização, é irrelevante esta separação entre fato constitutivo, penitivo e modificativo, né? O que importa é o parágrafo 1º do 373. Bom, existem outros artigos aqui que, na verdade, não exigem grande... repetem praticamente o código anterior, o 374, por exemplo, fatos notórios, né, não depende de prova e tal. O 375 fala em regras de experiência, são as tais máximas de experiência. Eu acho que não vou falar sobre isso, obviamente, porque não há novidades, né? Agora, uma novidade importante, que está gerando muita discussão, é a produção antecipada da prova, né? Vamos deixar bem claro. Por que é novidade? Hoje, você pode antecipar uma prova desde que atenda ao requisito da urgência, né? Então, eu posso ouvir uma testemunha antecipadamente, dizendo, olha, a testemunha está internada, está no hospital, pode falecer, ficar sem essa prova, né? Ou então, quero fazer uma perícia, uma vistoria no imóvel, que o inquilino depredou o imóvel e tal. Eu quero, logicamente, vou pôr o imóvel em ordem aí, mas depois como é que eu vou provar que tudo isso foi feito? Então faço a vistoria, quanto vai custar, etc, etc. Mas eu tenho que provar, tenho que atender ao requisito da urgência. O juiz vai dizer, bom, mas por que você quer provar isso agora, né? Eu quero provar porque eu preciso, sob pena de se perder a prova, ou de a prova se prejudicar, né? O código inova porque permite a produção antecipada de prova independentemente do requisito da urgência, isto é, não é mais uma cautelar, porque antes era uma cautelar. O réu entrava com contestação, dizendo, não há urgência e tal. Agora não é cautelar, agora é uma ação autônoma, né? E as hipóteses estão aqui, no 381, né? Esses primeiro, segundo, terceiro. Haja fundado o receio de que venha a tornar-se impossível, muito difícil a verificação, aqui é o que já vigora, digamos. A prova a ser produzida seja suscetível de viabilizar a autocomposição. Então, se houver perspectiva de algum acordo, eu faço a prova para facilitar no acordo. O prévio conhecimento dos fatos possa justificar ou evitar o ajuizamento de ação. Então, eu entro com a produção antecipada de prova, dependendo do resultado, eu digo, não, eu não vou entrar com a ação porque eu vou perder, né? Então, eu me oriento pela produção e não preciso atender o requisito da urgência. Bom, há vários incisos aqui, ou vários parágrafos. Não há talvez que deva ser mencionado, é que a produção antecipada de prova não previne a competência do juízo. Parágrafo 3º. Sempre se discutiu isso, sim. A produção, se a vistoria, por exemplo, prevenia ou não a competência, e agora a lei diz que não. Então, matou a questão, né? Agora, como toda ação, é preciso, na inicial, descrever os fatos, justificar, dizer o que pretende e tal. Tá tudo aqui no 382, né? O requerente apresenta as razões e tal, que justificam a necessidade de antecipação, e seja para evitar danos, seja para facilitar um acordo e tal, então abrindo aquela abertura que eu falei. A citação dos interessados,
né? Muito bem. O juiz não se pronuncia sobre a ocorrência ou inocorrência do fato, ele não vai dizer o fato ocorreu ou não, né? E há o parágrafo 4 que está gerando muita polêmica aí, até lá no nosso CEAPRO, né? nós somos aqui membros do CEAPRO, né? O CEAPRO é uma associação de jovens processualistas, por isso é que eu me filiei, como eu disse para o Araquém de Assis, né? Foi engraçado, conversando com o Araquém de Assis, ele comentou, falou, o novo código aí está gerando, né, muita polêmica, tem um grupo de jovens aí, inteligente, o pessoal está estudando muito, aprovando os enunciados, né, e tal, né? Os estudos estão evoluindo muito. Eu falei, eu sei, você está se referindo ao CEAPRO, né? Ele falou, acho que é isso, é CEAPRO. Eu me filiei ao CEAPRO, justamente porque é um grupo de jovens, né? Ele olhou para mim assim, né? Ô, João, que isso, né? Bom, mas o que eu estava dizendo é o seguinte, esse parágrafo 4º é que está gerando, não é, muita discussão, até um colega lá, do subgrupo nosso, qual é o nome dele mesmo? Fernando Luiz. Fernando Luiz, é. Ele está fazendo um estudo, porque esse parágrafo 4º realmente o mínimo que se pode dizer é infeliz, é de uma redação infeliz. Quer dizer assim, neste procedimento não se admitirá defesa ou recurso, salvo contra a decisão que indeferir totalmente a produção da prova pleiteada pelo requerente originário. Então, veja bem, o sujeito entra com a produção antecipada de prova contra mim, eu não tenho nada a ver com aquela história que ele contou, eu seria, digamos, parte ilegítima, eu não posso nem ir lá chegar para o juiz e falar, olha, eu sou parte ilegítima, né? Me tira disso aqui, né? Eu estou fora. Ou, como diz um jogador de futebol, me inclua fora, né? Falou para o treinador, me inclua fora, né? Me inclua fora. Então, eu acho que é um dispositivo infeliz, né? Aqui acredito que se vai evoluir para limitar, quer dizer, para admitir defesa, mas limitada, ou seja, questões processuais, evidentemente, tem que ser admitido, se o processo não está regular, representação processual, competência, tudo isso. Então, não é que não admite defesa, né? Eu sou citado para quê, então? A lei diz aqui, para citação, né? Está aqui. O juiz determinará de ofício ou requerimento da parte a citação de interessados na produção da prova. Mas o citado não pode apresentar defesa, né? É algo esdrúxulo. Bom, agora eu acho que eu estou avançando aqui, vou concluir. Eu vou falar alguma coisa para concluir realmente sobre a ata notarial. A ata notarial, eu já tinha adiantado aqui alguma coisa, já é prevista, ou já era prevista, digamos, na lei de registros públicos, né? Então, não é uma inovação assim absoluta. O legislador fez bem em incluir entre os meios de prova típicos a ata notarial. O que é a ata notarial? O próprio nome já esclarece o que é uma ata, né? Um relato daquilo que aconteceu numa reunião ou que aconteceu em determinada circunstância, que é lavrada pelo notário, pelo tabelião, né? Isso é ata. Agora, é um meio de prova, ou seja, eu, por exemplo, quero provar que um imóvel está em estado de abandono, né? Está fechado, tem mato lá na frente do jardim, tem materiais de construção entulho, digamos, né? Tem entulho, tem lixo, tem não sei o quê. Claro que eu posso tirar fotografias também, levar para o juiz e tal. Mas eu vou ao tabelião e digo, olha, eu preciso de uma ata notarial. O senhor pode levar? O que o senhor quer? Eu quero ir com o senhor no imóvel tal, o senhor vai fazer uma ata dizendo o que o senhor vai ver, vai constatar lá, pode até tirar fotografia, se for o caso, sei lá, né? Então, é um meio de prova.
típico agora, típico, ao lado da prova testemunhal, da prova documental, etc, etc. Um outro exemplo, estou no computador e de repente um vídeo lá falando alguma coisa a meu respeito, né? Sobre a minha vida privada, ou uma coisa assim, ou afirmações ofensivas, desaiosas, eu vejo aquilo, assusto. Posso até falar, doutor Elias, vem cá, vai ser testemunho, olha, posso fazer isso, né? E aquele vídeo continua lá sendo, né, apresentado. Então, eu quero deixar registrado isso. Fala com o tabelião assiste o vídeo e lavra a ata. Lavra a ata e apresenta ao juiz como meio de prova. Muito bem. É muito bom isso? Bom, excelente. Avançamos. Agora, há um risco também, em termos de Brasil, a gente tem que pensar, em termos de Brasil. Nós não sabemos o que cada tabelião vai fazer numa ata notarial. Ele pode exorbitar, né? Por exemplo, se ele comparece a um imóvel e diz, constatei rachaduras na parede, isso é decorrência de uma obra que está sendo executada no prédio vizinho. O juiz é obrigado a aceitar isso. Matéria técnica, me parece que aí a prova pericial não poderia ser dispensada, né? Sobre as causas, aquilo e tal. Então, o metrô está construindo aí a nova linha, etc. Então, isso vai causar problema para alguns prédios, abalar a estrutura e tal. O escrivão vai dizer isso, o tabelião vai dizer isso. Não, parece que não. Aí parece que a prova pericial é indispensável, né? Então, com esses cuidados, a ata notarial poderá ser muito útil. Agora, eu já vi acórdão aqui do nosso TJ, um caso aí, o tribunal decidiu única e exclusivamente com base na ata notarial. Quer dizer, o tabelião esteve no local, disse isso, ponto final. Portanto, julgo procedente o pedido. É complicado, né, isso? É complicado. Até que ponto a ata notarial pode ter esta força probante, né, ou probatória? Quer dizer, basta a ata notarial, basta a declaração do tabelião. Mas a declaração faz fé pública, é como se fosse uma escritura e tal. Mas nem tudo que ele declara faz fé pública, né? Basta ler a lei quando trata da escritura pública, por exemplo. Somente o que o tabelião declarar, os fatos que ocorreram na sua presença, que ele viu, que ele ouviu, né? Mas se ele afirma, se numa escritura consta, por exemplo, que uma fazenda tem 200 alqueires, e na verdade ela tem 100 alqueires, não é porque consta da escritura que isso vai fazer fé pública, não é a declaração do tabelião, né? Então precisa ter muito cuidado. Às vezes a pessoa pega uma escritura pública, não, está aqui, né? Tem 200 alqueires, na verdade tem 100, 150, né? Então, eu acho, concluindo aqui, que a ata notarial é importante com esta cautela, né? Essas cautelas que eu estou mencionando. Para concluir, então, acho que em matéria probatória houve um avanço, que é a flexibilização do ônus da prova, com esses cuidados que o juiz vai ter que ter, né, para aplicar adequadamente isso, para não cair do arbítrio, realmente. A produção antecipada de prova autônoma também é um avanço, né? A ata notarial igualmente, e, como eu disse no início, a manutenção de alguns princípios, como o da persuasão racional, está mantido, eu acho, né? Está mantido, não é livre convicção, o princípio da comunhão também, a prova emprestada, que foi expressamente incluída, né, agora, apesar da jurisprudência já admitir antes. Mas então, nessa parte do direito probatório, eu acho que houve realmente avanços,
que o juiz poderá aproveitar desde que haja com cuidado, com prudência, com serenidade, etc., como convém ao magistrado, né? É o que eu poderia dizer, então, sobre a parte geral. E aguardo agora que o professor Elias, né, faça a sua palestra. O professor Elias é um companheiro aí de muitas tertúlias jurídicas, né? Como diria o professor Zé Afonso da Silva, né? Muitas tertúlias jurídicas. Acho que a gente se acostumou lá com o mestrado e tal, ficar até discutindo coisa até meia-noite e tal, né? E, de fato, o processo civil o direito processual civil, não é? É um ramo do direito muito fascinante. A técnica processual é uma coisa que agrada muito, a doutrina processual é muito refinada, as discussões são muito interessantes, mas os problemas são extremamente complexos, não é, doutor Elias? Então, obrigado aqui.